Administrar o próprio dinheiro é uma das dificuldades encontradas pelas pessoas com mais de 60 anos. Em alguns casos, a família pode até dificultar que o idoso assuma a responsabilidade financeira. Pensando nisso, a Central Judicial do Idoso vai promover amanhã um evento para ajudá-los a sair das dívidas e aprender a administrar as contas. E para conversar sobre isso, nós recebemos o educador financeiro Manuel Macedo. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Carol. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Para mim é um prazer. Vamos começar falando sobre as dívidas. É fácil, é comum que os idosos contraiam dívidas? Infelizmente, a maioria dos brasileiros, não só os idosos, encontram-se endividados. E um dos principais motivos é a falta de educação financeira. Infelizmente, nós não tivemos na escola educação financeira, nós não tivemos essa orientação. Então, sem essa orientação, as pessoas gastam sem controle, as pessoas não têm nenhum planejamento financeiro, muitas delas vivem fora da realidade, e isso gera esse grande endividamento no brasileiro. Os idosos têm uma característica peculiar, assim, por serem mais de idade? Normalmente, quando nós nos aposentamos, nós perdemos renda e ganhamos despesa, né? Normalmente, na hora da aposentadoria, nossa receita cai, a gente perde ou hora extra, ou o vale-refeição, alguma função que você tinha que não incorporou no salário, e é exatamente nessa hora que a gente precisa de mais médico, de mais medicamento, de mais acessibilidade, e isso faz com que as despesas aumentem. Se eu tinha uma receita que diminuiu e uma despesa que aumentou, esse descontrole pode gerar um endividamento rapidamente. E aí, o que o idoso pode fazer? Colocar ali na ponta do lápis é a melhor saída? Muita gente tem medo, né, de fazer essas contas. Mesmo tendo medo, esta é a primeira orientação. Fazer um diagnóstico financeiro, colocar todas as receitas que a família tem no papel e colocar também todas as despesas. Todas são todas, tem gente que esconde uma despesa ou outra. Até porque tem medo, como você disse, de colocar no papel e tomar um susto. Mas o susto maior será se não colocar no papel agora e esperar fazer isso daqui a 2, 3 anos, porque vai estar pior. A cada ano que passa, as dívidas vão aumentando, É uma bola de vai neve, se transformando numa bola de neve. Então nós precisamos fazer esse diagnóstico o mais rápido possível. E com o diagnóstico na mão, começar a olhar para as despesas e verificar quais delas poderão ser eliminadas e quais delas poderão ser reduzidas. Sempre encontramos chance de cortar algumas e de reduzir outras. E a gente vai começar cortando aquelas despesas que nós chamamos de despesas desnecessárias. E uma despesa desnecessária, Carol, não é exatamente aquela despesa que eu não quero. Eu adoro, eu quero muito. E eu até cito como exemplo sempre, as pessoas costumam almoçar e jantar fora com a família nos finais de semana. Isso é ótimo, é excelente. Se você está podendo, se você está endividado, isso não é uma necessidade, é um desejo. Porque comer, a gente pode comer em casa. E às vezes uma comida tão gostosa e tão saudável quanto o restaurante. E muito mais barata, né? É melhor segurar nisso aí, Com né? certeza. E isso vai fazendo com que as despesas se aproximem das receitas. Porque gastar mais do que ganha é o principal problema a enfrentar. Tá, pelos brasileiros. as famílias, como você falou, o endividamento é geral. Muitas vezes as famílias usam a renda do idoso para ajudar ali a controlar uma despesa, pagar uma conta e aí acaba sobrando para ele. Isso infelizmente também acontece. Além do aposentado já aposentar-se com uma receita menor e com uma despesa maior, normalmente, como ele é o provedor da família, é buscado, é procurado por um filho, por um neto, para fazer um empréstimo no nome dele, para ajudar, fazer alguma ajuda, e isso vai fazendo com que a renda seja reduzida a cada dia com mais e mais empréstimos e daqui a pouco chegue a estar menor do que as despesas, que aí começa o grande problema. O endividamento vem de uma velocidade muito grande. Então é por isso que é importante, né, saber exatamente assim quanto pode ajudar a Sim, família, sim, né? sim. A melhor coisa é ter um planejamento financeiro. Como a planilha financeira, eu sei exatamente quanto eu recebo por mês e quanto eu gasto mensalmente. Se tiver sobrando, eu tenho condições de ajudar. Se tiver faltando, eu não tenho condições de ajudar ninguém e eu tenho que aprender a dizer não. O idoso precisa dizer não quando ele tem que dizer não. Manuel, muito obrigada pelas dicas e pela sua presença aqui no Repórter DF.
Obrigado a vocês pela oportunidade. E só para a gente enfatizar, como a gente falou desse evento lá no Fórum, ele acontece amanhã de 2 às 5 da tarde no Fórum Brasília, esse evento para idosos. Palestra Educação Financeira e Qualidade de Vida. São 30 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail centraljudicialdoidoso@tjdft.jus.br.